tem ninguém ainda. Olá, boa tarde. Oi, você aí do outro lado, você minha amiga, meu amigo, você que é internauta abençoado de Deus, me permita adentrar aí na tua casa, aí onde você está, para juntos compartilharmos neste Dia das Mães a palavra abençoada e bendita do Senhor. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, para ficar à vontade, onde a Trindade Santa vai se manifestar nesta tarde, neste lugar na minha vida e na tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Nós vamos chamar uma amiga abençoada, levita de Deus, adoradora, irmã Eliane Lobo, do campo da Cidade Nova, onde ela estará adorando o nome do Senhor. Eliane é uma mulher que Deus tem levantado, é mãe abençoada, né? Gerou filhas, é levita que Deus tem levantado, e nada mais especial do que contar com Eliane Lobo nessa tarde do Dia das Mães, aqui onde eu estou, na minha região, tarde quente, abençoada. Oh, aleluia, glória a Deus, indício na presença do Senhor entre nós, bendito seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto a Eliane se prepara para compartilhar com a gente, adentrar aqui, eu queria só compartilhar com vocês sobre o Dia das Mães, né? A origem do Dia das Mães começou lá na antiga Grécia, lá na antiga Roma, onde nos festivais primaveris eles devotavam e cultuavam deusas, né? Várias deusas como Reia e outras deusas que eles denominavam até de mães. Essas deusas elas recebiam através de celebrações anuais, cultos, oferendas, e aí aquelas festividades foram se perpetuando. Chegou no século XX, onde operários também celebravam num dia do ano nos Estados Unidos, comemoravam e relembravam as mães, né, dos trabalhadores. Por causa da Revolução Industrial, veio também essa ideia de valorizar a mãe, até porque há uma história de Ana Jarvis, que também perdera a mãe, e a partir de 1917 ela começa a fazer chás, almoços, uma vez no ano, onde ela chamava as amigas para comemorar o Dia das Mamães, relembrando sua mãe que já havia falecido. Só que com o tempo ela fica muito frustrada, ela se sente frustrada porque ela começa a ver que as pessoas pegam a ideia, mas utilizam essa ideia por causa do consumismo, por causa das vendas, do lucro. E aí é século XX, então com esse advento do capitalismo, as pessoas aproveitam a ideia para ganhar dinheiro. Hoje, lembrando, no século XXI, no século XXI, ano de 2020, estamos em plena pandemia. Você percebeu que a ideia do consumismo diminuiu? Hoje nós estamos aqui no estado do Pará em completo lockdown, tudo fechado, tudo bloqueado, onde eu não tenho como enfatizar, eu e você, a ideia do consumismo. E glória a Deus por isso, porque é como se Deus estivesse ensinando a mim e a você que nós devemos valorizar o outro mais do que presente, mais do que comida, mais do que lucro, pessoas mais importantes do que coisas. Eu creio que o lado da pandemia tem o seu lado positivo, sim, o lado bom,
onde nós podemos. Eu estou aqui, minha mãe está na casa dela, já pude dar um abraço nela, mas tem irmãos meus que hoje não puderam ver minha mãe. Quem sabe você aí do outro lado não pode estar junto com a sua mãe, mas aí nós aprendemos hoje a valorizar muito mais. Quando isso tudo passar, e isso vai passar, seremos pessoas diferentes, pessoas onde nós podemos trazer algo bom desse momento, e eu creio que Deus está com a sua pedagogia divina nos ensinando algo muito bom para o nosso melhoramento. Desde já, feliz Dia das Mães para você, mamãe, que está aí conosco. Irmã Eliane Lobo, vamos louvar o Senhor? Cadê você? Vamos adorar o nome do Senhor. Eu estou aguardando Eliane Lobo, levita de Deus, nessa tarde, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, apenas um versículo, com você que está aqui comigo, em Isaías 49, versículo 15, diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Esse versículo é pronunciado para o reino de Judá, quando Deus fala através de Isaías. Por mais que vocês estejam vivenciando tempos difíceis, tempos de crise política, político e social no reino, e vocês venham até a pensar que eu esqueci, que eu abandonei vocês. Não. Pode até ser. Ele compara o amor com um amor que se aproxima. Não é igual, mas se aproxima o amor de Deus, que é o amor de uma mãe. Uma vez já foi provado cientificamente que se a mãe amamentar, é como se aquele cordão umbilical fosse exterior, né? Para o resto da vida. E aí ela tem uma ligação maior, emocional, afetiva e até espiritual com o bebê, com a criança. Por isso que tem situações em que tem mãe que sente o que o filho está passando, às vezes está tão distante, mas é como se ela pressentisse. Tem alguma coisa a ver com essa questão da maternidade, a ligação, a amamentação. E Deus, ele utiliza esse tipo de amor, o amor da mãe, né? Pode ser que uma mãe que amamente até esqueça, ele faz uma pergunta, ela pode esquecer-se? Será que ela consegue esquecer o filho que ela amamenta? Essa mãe consegue esquecer, tendo esse vínculo afetivo, esse vínculo emocional, toda essa ligação que às vezes a gente prefere até sentir a dor, a ter que aceitar que um filho nosso sinta a dor. É preferível que a gente sinta, que a gente receba o castigo, que a gente seja até penalizado em lugar dele. Tanto é o amor de uma mãe. E aí Deus diz, pode uma mulher esquecer-se? Eu todavia, mesmo que ela esqueça, olha que é difícil, mas mesmo que ela esqueça, eu todavia. Aí ele utiliza essa conjunção adversativa que indica que em relação a ele é diferente. Ele não esquece. Então hoje, ele tem lembrado de ti, não importa a situação, a circunstância que você se encontre, Deus está com você. Você está na palma das mãos de Deus. Segundo Isaías, Israel estava gravado na palma da mão do Senhor. E assim que Deus te vê, como aquele que ele não esquece, mesmo passando por todos os entraves, as lutas e as dificuldades, ele não esquece você. Quero chamar a missionária Sara Raquel, minha amiga pregadora, que também tem uma palavra para as mães nesta tarde. Ela é minha convidada para estar falando a você, a compartilhar com você nesse Dia das Mães uma palavra. Quero convidar. Cadê você, Sara? Vamos lá, que tem pessoas ansiosas aqui esperando você.
Aleluia, louvado seja Deus, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Estou mandando convite aqui para Sara Raquel, para ela entrar aqui e falar aos irmãos nesta hora a palavra de Deus, que Deus tem colocado no coração da Sara. Aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos na companhia de algumas pessoas, né? Deus abençoe a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, toda a glória ao nome do Senhor. Aldaleia Lima, Roseli Araújo, Adriana Santos, Deus te abençoe. Márcia Cristina, Ilma Piedade, Deus te abençoe, minha amada. Deus abençoe a sua vida. Entre na sua casa nesta tarde realmente com novidade, com a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a Sarai Leitão também, que está conosco aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Onde está a minha amiga Sara? Sara Raquel. Estou ansiosa para ouvir a Sara, nossa amiga pregadora, missionária, que Deus tem levantado com muito poder nessa última hora. Deus tem usado Sara com muita autoridade, muita ousadia. Eu tenho sido abençoada pelo ministério da Sara, realmente como Deus tem usado ela. Eu quero convidar a Sara. Cadê você, Sara? Eita Jesus, glória a Deus. O povo não está conseguindo entrar, não sei o que está acontecendo. Estou mandando convite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ok, Sara? Cheguei. Aqui estamos, amiga. Oi, amiga. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Ai, que bom que você entrou. Não sei o que acontece com a minha vida, mas ela vai aparecer. É louco, né? Aí. Tô ansiosa. Só ajeitar aqui rápido, né? No teu coração. Diga, meu amor. Ô, minha linda, eu só estava ajeitando aqui o áudio. Tá certo. Paz do Senhor, querida. Paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor também a todas as mãezinhas que estão aí do outro lado. Espero que tenham aceitado o nosso convite, estejam nos acompanhando. E a gente orou muito a Deus para trazer uma palavra ao coração, né, de cada uma mamãe, do qual nós fazemos parte também deste quadro. Temos visto algumas palavras introdutórias da nossa pregadora, amiga Elia Marinho, trazendo alguns esclarecimentos e acrescentando, né, enriquecendo nossos conhecimentos. É muito bom. Eu estou feliz de participar com você, dividindo, mais aprendendo, né? Que está com a Elia Marinho não é... Mas eu sei que a gente tem muito a receber nessa tarde da parte de Deus e compartilhar também com aqueles que estão nos vendo. Tá tudo bem? Tá ouvindo corretamente, Eliana? Você tá me ouvindo bem? Ok, pode falar, meu amor. Fique à vontade. Tá bem. Também estou vendo aqui, olha, Dark, a minha filha Gleciane Oliveira, que é uma filha do coração, filha espiritual, pessoas queridas que estão chegando. E a gente fica esperando mais pessoas participarem, chegarem com a gente, para a gente dar início, então, à palavra que a gente vai
trazer nessa tarde para cada mamãe e para todos que estiverem acompanhando. Nós estamos... Nós... Isso. Irmã Ixi. Ixi é de outro estado. Glória a Deus. Eliene Medeiros, mulher de Deus. Grande serva do Senhor, Juliane Mendes, paz do Senhor, querida. Nazaré Martins, Juliana Mendes, Elisene Medeiros, Lobato, Karina Loureiro, Vanessa Viana, sejam bem-vindos. Olha, a nossa cantora chegou. A nossa cantora chegou, chama ela para... Bem-vinda, Eliane, Deus te abençoe. É muito maravilhoso, né, esse dia, aqueles que têm... Sara. Dia das Mães, como não só essa data, mas em outras datas, sempre eu choro com muita saudade dela, porque a gente não está do lado para dar aquele abraço, né? Hoje muitos filhos não puderam também dar o abraço devido ao que nós estamos passando, mas a mãe está viva, né? E a gente tem que celebrar a vida de cada uma dessas mães que estão conosco ainda. A minha já está com o Papai do Céu, mas eu fico feliz por todas as mães que estão presentes com seus filhos. Mas Deus me deu 3 mãezinhas do coração, que é a irmã Kalina, lá de São Miguel do Guamá, a irmã Julina, que é aqui da rua de casa, e a pastora Vilma, que são 3 pessoas que me adotaram, e eu tenho elas assim como mãe mesmo, que amo muito, e sei que sou amada por elas. Então, Deus levou uma mãe, né? A minha mãe biológica, mas me deu 3 para me cobrir espiritualmente. Graças a Deus. A privilégio é para quem pode ou pôde hoje, pelo menos através da internet, dar um abraço, nem que for por câmera ou por telefone. Privilégio é poder ainda ouvir a voz, né? Poder falar. Eu ainda tenho esse privilégio, Deus me deu, me sinto abençoada por ainda ter a companhia da minha mãe, né? Mas aquelas que não têm, né? Eu acredito que é um Dia das Mães, um dia diferente. Mesmo assim, mesmo com a ausência, você precisa lembrar que, por mais que você não tenha mais mãe, mas você, minha amiga, seja aquela mãe segundo o coração de Deus, aquela mulher que realmente Deus quer usar para formar filhos inteligentes, filhos sábios, filhos que realmente venham fazer a diferença nessa sociedade, nesses dias tão terríveis que estamos vivendo, que eles sejam realmente aqueles que acertem o alvo para a glória de Deus. E muita coisa depende da minha vida e da sua vida como mãe, para que isso aconteça. Acredito assim. Com certeza, com certeza. Tanto eu como você que temos essa responsabilidade de pregar a palavra, o testemunho dos nossos filhos, o nosso caráter e no nosso testemunho fala muito mais alto, porque são eles que estão constantemente conosco, eles convivem conosco. Então, eu digo que meu alvo maior pode ser lá fora, né? As pessoas gostam da gente, e isso é muito importante, esse incentivo, e todo ser humano precisa de incentivo, mas dentro da nossa casa, ter o incentivo dos filhos, e eles verem a gente pregar e viver aquilo que a gente prega, isso é muito importante, né? Fala mais do que uma pregação maravilhosa, é realmente o nosso comportamento. Eles veem que a gente não muda quando sai do púlpito, chega dentro de casa, a gente procura com todas as nossas falhas, mas viver aquilo que a gente está ensinando aos outros, não é verdade?
Sara está com a gente, a missionária lá da Bolívia, a missionária Cláudia. Glória a Deus, seja Aliás, a bem-vinda. Vanessa da Maritano, a Cláudia Gouveia da Bolívia, a Karina Loureiro. Deus abençoe cada uma dessas mulheres que estão aqui participando conosco. Verdade. Davi Kelly também. Abençoe, olha, amada. Tatiane. Tenora Martins, um abraço. Minha irmã Eliane, Sara, está com a gente também. Deus abençoe, Nani. Isso. Olha, a Nani tem um testemunho muito bonito como mãe, que ela não podia gerar, ela tinha dificuldade, né? Já tinha tido uns 2 abortos, não conseguia, o sonho dela era ser mãe. E um dia Deus usou a missionária Joelma Andrade e disse que ela acalentaria no braço um bebê. Passaram-se 6 anos, Deus cumpriu a promessa. Um filho chamado Joaquim, que é o filho da promessa que Deus deu para minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Receba a bênção de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Estão chegando as nossas irmãs para participar desse momento. Minha irmã lá, Paulo, também a Dilza, minha sobrinha, abençoe. Irmão Adielso, lá da Bom Samaritano, Deus abençoe. Irmã Geazinha, saúde para a senhora, irmã, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela vida da irmã Kelly, irmã Adriana Santos. Olha, pastora, Deus abençoe. Gislane Oliveira, Liliane Silva, Levita de Deus. Deus abençoe sua vida. Marlene Freire, a Nancy, minha amiga grande de muitos amiga, anos. Deus abençoe. Mandinéia Oliveira também, que como eu, mãezinha, já partiu. Aleluia, Jesus. Que bom tê-las aqui com a gente. Olha, Tati, aliás, Sara, a Tati está com a gente, a Tatiana Pereira, que está lá em Santa Catarina, né? Deus abençoe, minha amiga intercessora. A Carpina também está com a gente. Irmã Conceição, Deus abençoe sua vida. Olha, pastora Cléia Lopes, que lindo. Ednaí, um abraço. Feliz Dia das Mães, querida. Dinéia, Deus te abençoe, minha filha. Professora de língua portuguesa, Deus abençoe. Cleni, a amiga da viagem para a Bolívia, missionária de Deus, Deus te abençoe também nesse dia especial, querida. Pastor Daniel Mesquita, nos dando a honra da sua presença também. Glorificado seja Deus. Sara, quero ouvir algo que você tem aí para nos edificar nessa tarde. Vamos compartilhar com esse povo aqui a palavra de Deus, que eu acho que eles estão ansiosos iguais a nós, verdade, né? Deus falar. Com certeza. Por onde nós começamos, Eliane? Qual das mães? Eu gostaria de... História registrada, um grande papel desenvolveu. Gostaria de conversar com o Joquipede. O que você acha? Ótimo. Inclusive está aberta aqui a Bíblia e Êxodo, exatamente, é de Deus. Então você faz a leitura, comenta um pouco e a gente também... Não, você pode fazer. Pode ler, amada. Pode ficar à vontade. Pode ler, tá? Já está com o texto aberto, pode ler. Isso. Então, vou ler um versículo que durante a madrugada, não de hoje, mas anterior a hoje, quando eu levantei para estudar um pouco, eu fui exatamente neste versículo, já após o nascimento de Moisés. Aqui no capítulo 2 é o momento do nascimento. Vai falar acerca do nascimento, mas, na verdade, antes do nascimento, que era o que estava acontecendo, o cenário que envolveu o período do nascimento de Moisés, e é o versículo de número 22 do Êxodo, capítulo 1, que fala assim: então ordenou a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que nascessem
me perdoe, que nascesse, lançareis no rio, mas todas as meninas guardareis com vida. Então, essa era uma segunda sentença sobre as crianças hebreias, né? Porque a primeira era dada aquelas parteiras, como todos nós sabemos, mas elas foram tremendamente usadas por... Mas o rei Faraó, ele lança uma segunda ordem, e dessa feita era para lançar todos os meninos, bebês, sexo masculino, no rio. Aí a gente vai para a história de Moisés, que todos conhecem, a gente não conhece, a gente não vai entrar em detalhes, mas eu achei tremendo a forma como Deus ele age, usando Joquebede. É claro que aqui é a figura da mãe que nós estamos tratando, estamos falando, porque por 3 meses nós sabemos que Joquebede e sua família conseguem esconder aquela criança, e eu acredito que era uma criança que vivia muito protegida em braços. Certamente foi uma criança assim que, nesses 3 meses, ela vivia provavelmente nos braços da sua mãe, do seu pai, até dos seus irmãos que ali também estavam, já haviam nascido. Mas depois de 3 meses, não podendo mais ter a criança com eles, nós sabemos que ela prepara o cesto, coloca betume, deixando todas as brechas, prepara uma base de junco para colocar o cesto em cima, para que pudesse colocar. Aí que vem. Onde ela coloca? No rio. Aquele rio que foi cenário de morte de muitas crianças. Um rio que se tornou um rio assassino. Mas foi exatamente ali. Eu acho isso maravilhoso como Deus me falou, como Deus ele trabalha, como Deus ele age. O rio que foi cenário de morte, ali estava uma criança que, através dela, voltaria a esperança. Depois de algum tempo, é claro, mas aquilo já era profético, que aquele rio, Deus estava sentenciando sobre ele, que haveria o tempo que iria acabar dele ser um rio assassino, ser o lugar de morte, porque a partir daquele momento, sobre os rios estava uma criança que Deus iria levantar como libertador. Eu acho lindo isso, sabe, minha filha? Como Deus ele age. E como Deus pode usar os nossos filhos para aquilo que hoje está trazendo tristeza, está trazendo de empecilho, está trazendo angústia. Deus pode levantar os nossos filhos para, no meio de todo o caos, levantá-los e fazer com que, usá-los para que mude o cenário. Vocês estão entendendo o que Deus me falou? Eu acredito que vocês estão me compreendendo. Você está compreendendo, Eliane? Compreendo. No sentido que Deus exatamente joga, permite, porque eu acredito que ali foi Deus direcionando Joquebede, assim como Deus dirigiu aquele cesto sobre aquelas águas, porque chega um momento em que todas nós, mães, temos que lançar nossos filhos. Quem dera nós pudéssemos todo o tempo estar com nossos filhos nas nossas mãos, deixá-lo para sempre conosco. Os meus já são maiores de idade, mas ainda não casaram, estão comigo. Mas eu sei que um dia eles vão sair de casa, vão ter suas próprias famílias. É um momento que a gente tem que deixar eles ir, jogá-los sobre Verdade. instrumentos de Deus. Deus tem metodologias, né? Deus tem metodologias que a gente desconhece. Exatamente. Você está falando que Deus usou o mesmo rio com finalidade diferente. Antes, ele estabeleceu juízo, morte, né? E num outro momento é utilizado esse mesmo instrumento como um grande... Agora vai entender a metodologia, os meios que Deus usa. Eu não sei nem que meios que Deus está usando com você, que está participando dessa live, está assistindo aqui. Deus falar com você através das nossas vidas. Não
procure entender a metodologia divina, não procure esclarecimentos da parte de Deus. Submeta, porque no final haverá milagre na tua vida e na tua casa. Amém. E aquilo que nós falamos também, Leão, você lembra sobre Joquebede, que a importância do período que ela passou com ele, que nós sabemos que a filha de Faraó precisava de uma mama de leite, e ele foi certamente, você lembra que nós falamos sobre isso? E esse período que ela passou com ele, de anos, acredito que foi anos, e depois quando ele cresce numa fase adulta, ele, estando dentro do palácio, com todo o conhecimento que ele tinha da ciência, nas faculdades qual ele teve o privilégio de se formar na época, mas ele escolheu abrir mão do palácio para sofrer junto com o povo dele. Ou seja, a palavra que ele recebeu lá na infância, aquele período tão curto que ele passou com Joquebede, mas foi suficiente para fazer com que ele resistisse a tudo que foi oferecido para ele dentro do Egito. Quer dizer, a importância de nós, mães, transferirmos para os nossos filhos desde pequeno a palavra do Senhor, porque eles vão crescer. Mas da palavra eles não vão se esquecer nunca. Não vão mesmo, com certeza. Por onde eles estiverem. Porque às vezes tem mamãe que está ouvindo a gente, né? E criou o filho dentro de todo aquele padrão cristão, levando para a igreja, para a escola dominical, participar do grupo de crianças, de adolescentes. Aí chega aquela fase que os nossos filhos tomam uma decisão de se afastar. Mas nós devemos confiar que aquilo que nós ensinamos a ele, o Espírito Santo de Deus, no momento certo, na hora certa, vai trazer para eles aquele ensinamento. Em algum momento, eu tenho certeza que eles, no momento decisivo da vida deles, eles vão lembrar dessas palavras, porque o Espírito Santo há de... Pode falar, ele é um pouco. Só eu estou falando. Pois é, eu queria falar de uma segunda mãe. Diga. Né? Você tem alguma coisa para falar da Joquebede, mas eu queria falar para as pessoas que estão conosco acerca de uma mãe que me cativa muito na Bíblia. Ela me chama muito a atenção, personalidade que ela tinha, que consegue influenciar muitas mulheres hoje no século XXI. Ana, aparentemente corona, mas era uma mulher muito sensível. Era uma mulher que via na presença, ela se derramava, ela extravasava e as pessoas não entendiam, principalmente o pastor dela, né, o sacerdote, ele não entendia por que ela orava daquele jeito, né? Dada a sensibilidade que ela tinha, porque ela tinha um sonho de ser mãe, como muitas têm hoje, mas ainda não conseguiram, né? Vai chegar o momento, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. As que já conseguiram sabem o que é, né? Que aquele desejo da Ana que ela tinha, que às vezes ela era incompreendida até pelo esposo. Mas quando Deus contempla a Ana e dá a ela a bênção que ela tanto queria, que era um filho, ela faz um voto ao Senhor primeiro, promete a Deus que se Deus desse o filho, ela devolveria para Deus aquela criança vivesse para o resto da vida na presença do Senhor. E eu acho fascinante a história dela, porque quando ela cumpre, né, depois que é desmamado, depois de aproximadamente uns 3 anos, ela devolve para Deus, Deus devolve para ela um sacerdote, um profeta e um juiz. Um filho que tem 3 ofícios que influenciam uma nação. Verdade. Por causa daquela mãe que era perseverante, aquela mãe que não desistiu, que acreditou nas promessas de Deus, porque o pastor dela, o sacerdote, disse: Deus cumpra o desejo do teu coração. Profetizou sobre a vida dela. E depois de um ano, Deus realizou.
Então, a perseverança dela foi decisiva. Nesse Dia das Mães, você, mãe, precisa ser perseverante. Não entregue os pontos, não desista. Quem sabe o medo está querendo te dominar, quem sabe até o pânico está querendo te desesperar, mas a tua perseverança não pode acabar, tem que ser decisiva. E você vai alcançar como Ana alcançou. E o que eu acho muito interessante nessa história da mãe Ana, né, da Bíblia, é que ela, depois que o bebê, o menino Samuel, é entregue para o sacerdote, ela continua cuidando, mesmo de longe, continua cuidando do filho. Todo ano, quando ela subia, porque precisava que todo israelita tinha que ir a Jerusalém, no templo, uma vez por ano, pelo menos, oferecer o sacrifício. E quando ela ia com a família dela, ela costumava levar uma roupa para Samuel, uma túnica. Ela fazia no modelo da túnica do sumo sacerdote, do sacerdote. E aí, sabe o que quer dizer isso para nós espíritas? De cobrir o filho, cobrir com oração, cobrir com a palavra, cobrir com exemplos vividos, práticos, que a Sara falou no início. Nós que vivemos no altar, vivemos pregando, parece que a gente só vive disso. Não, temos lutas também. E a gente procura, na medida do possível, viver aquilo que a gente está pregando para poder influenciar os nossos filhos, porque isso é túnica, é roupa que se coloca no filho todo dia. O mundo está tão escasso de princípios, carente de túnicas de princípios. Princípios que na década passada eram interessantes, no século antes, há muitos anos atrás, há milênios, eram importantes, agora são negligenciados. E a gente não pode esquecer que nós precisamos fabricar túnicas de princípios que agasalhem, que acolham nossos filhos, a nossa família. Você, mãe, que está aí do outro lado, a tua importância nesta última hora é grande, talvez a tua fé seja pequena, tu até penses que a tua força é muito pouca, mas você não sabe o que é isso diante de Deus, o gigante que você pode se tornar nas mãos do Senhor e fabricar túnica com o acolhimento daqueles que dependem da tua força, da tua fé, do exemplo de esperança que você pode dar. Exemplo de perseverança, porque Deus considerou isso, levou em consideração, valorizou. Ele deu 5 filhos, né, para ela, para dizer, olha, eu não sou limitado, eu não sou Deus de escassez, do pequenininho, do pouquinho. Eu vou dar muito além do que tu pedes. Nesta tarde, Deus está falando para você que Ele vai fazer muito além do que nós estamos imaginando. Que Ele vai fazer muito além, mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque tem um poder que opera dentro de nós, que é a nossa fé. Receba, mãe, nessa tarde. Porque aquele livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que é poderoso para fazer muito mais. Ana queria um filho. Deus deu muito mais 5. Ela gerou e era impossível, porque ela vivia debaixo do estigma de esterilidade. Mas Deus mudou a perspectiva do homem quando fez ela gerar. A expectativa do homem era uma, mas Deus já via lá na frente que através da perseverança daquela mulher, uma nação seria alcançada. E através da tua perseverança, da tua
fé, do teu ânimo realmente de esperar no Senhor e creia com convicção que Ele está trabalhando por ti, através de toda a tua casa será alcançada, toda a tua família será alcançada e quem sabe a tua nação através da tua vida, em nome de Jesus, receba. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Verdade. Essa parte da túnica anual é tremendo. O cuidado dela cobrir realmente o seu filho. Isso é lindo, traz um ensinamento que devemos seguir, né? Nessa aplicação espiritual, de cobrir nossos filhos com princípios. Isso é muito, muito, muito importante. Nós sabemos que... Sim, nós vamos falar da próxima. Pode ser a mãe de Sansão. Isso, a mãe de Sansão. Muito bem, né? Uma mulher cujo nome não é mencionado. Verdade. Ela aqui é uma mãe, aquela mãe anônima, aquela mãe que a gente não tem seu nome escrito sobre a atitude, a experiência espiritual dessa mulher foi tremenda. Ela, como outras mulheres da Bíblia, foram agraciadas por Deus, receberam a visitação de um anjo e dando ela é grande, mas essa mulher aqui ela carregaria no seu ventre alguém que Deus estava trazendo à existência, um período que é o período dos juízes, que nós sabemos que era um período muito Voltou, tia. Oi? Já? Nós vamos orar. Vamos fazer oração.
Tá entrando. Tá entrando? Não tá entrando. Tá dizendo que não é possível ela entrar de novo. Tá Eu dizendo. vou adicionar a Eliane. Adiciona. Ela disse que caiu a internet dela. Ah, então é por isso. Meu Jesus. Deixa eu retirar. Glória a Deus. Oh, glória. Problemas técnicos. Ao vivo, live assim, cai, internet. Desse jeito. Chegou, agora eu suei. Sim, Eliane, dando continuidade. Você falou uma coisa muito linda quando nós conversávamos sobre o levirato que a mãe de Sansão viveu, mesmo antes, toda aquela preparação que ela teve. Você fala para a gente um pouquinho e aí a gente finaliza. Achei lindo e muito importante. O nazireado, na verdade não é o levirato, é o nazireado, né? Isso, me perdoa, exatamente. Isso. O nazireado é quando a mãe de Sansão recebe a visita do anjo, ele diz que a criança, porque ela era estéril, né? Mas quando ela recebe a visita do anjo e ele diz que ela teria um filho, ela se assusta, mas como eu sou estéril? Aí ele diz, mas você vai engravidar e essa criança não pode beber bebida forte, ela não pode chegar perto de animal morto, ela será nazireu de Deus. E você também não pode tomar. Durante toda a gravidez dela, ela não tomava bebida forte, ela não chegava perto de cadáver, porque ela se preparou para receber o nazireu, um homem totalmente consagrado, seria separado para Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina com isso? Que ela não se preparou apenas para conceber uma criança, para dar à luz à criança e preparar essa criança para o mundo. Não, ela se preparou como se ela também fosse nazireu de Deus, separada, consagrada, e através dela, do exemplo, Sansão, quando nasceu e foi criado, ele observava o costume dos pais. Ele era separado, ele teve inúmeros problemas na fase adulta, mas ele foi criado como nazireu de Deus, aquele que não cortava o cabelo, aquele que não bebia bebida forte, que é bebida alcoólica, não plantava videira, né? Nem parreira, não cultivava uva, porque é a uva dela que se extrai o vinho, não poderia chegar perto de animal morto ou ir a velórios, porque era proibido dentro da lei do nazireado. Era uma pessoa totalmente consagrada. O porquê de não ter contato com coisa estragada, com cadáver de animal ou cadáver de pessoas, né? Ou ir a velório. Porque diante de Deus é como se isso fosse podridão, imundícia, no mundo espiritual, significando pecado. Então, Nazireu, ele era totalmente separado. Ele não poderia nem casar com mulheres de outras tribos, como Sansão fez, né? Mas era um homem que tinha que ser separado. E o exemplo da mãe dele, que nem nome ela é dada a ela na Bíblia, o exemplo que ela nos traz é de que ela se preparou também. O exemplo que ela deu para ensinar o filho, não só com palavras, mas com atitudes também. É verdade. E eu sempre ministro, Eliane, sobre o interessante, sobre o papel dela, liberar palavras sobre a vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. Palavras que venham abençoar a vida dos nossos filhos. A gente olha aqui no capítulo de número 3, versículos 13 e 4 do capítulo 13 de Juízes, ela está falando assim, né? Ela está falando acerca do anjo que apareceu. E o anjo do Senhor apareceu à mulher
Isso aqui é a narrativa. E eis que agora é estéril, nunca concebeste, pois conceberás, terá um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, não coma coisa alguma imunda, porque eis que conceberás e terá um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Quando ela vai narrar isso para o esposo dela, porque agora ela vai narrar aqui no versículo 7, ela vai narrar para o esposo. E ela está narrando a visita do anjo, o que ele falou, ela narra assim. Porém, disse-me, eis que tu conceberás. E, melhor versículo 6, deixa eu voltar aqui, ela narrando para o marido. Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, e cuja aparência era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde ele era, e nem me disse ele o seu nome. Porém, disse-me, eis que tu conceberás, terás um filho, agora, pois, não beba vinho, bebida forte, vinho, bebida forte, não coma coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até a sua morte. Observa que aqui não é o anjo que está falando. Quem está falando é a mãe. O anjo, ele não diz que vai ser nazireu desde o ventre até a morte, mas ela já está sendo usada por Deus de uma maneira tão poderosa, Lian, tão maravilhosa, profetizando, porque era o Espírito de Deus que estava sobre a vida daquela mulher. E nós sabemos toda a trajetória de Sansão, o quanto ele se desviou, o quanto ele não zelou como ele deveria pelo seu ministério. Mas lá no fim, nós temos certeza que ele foi salvo, porque ele vai... vamos ter outros textos na galeria dos heróis da fé. Então, Sansão não se perdeu, porque sua mãe profetizou sobre a vida dele, e isso é muito importante nós profetizarmos. Tem mães que, quando o filho bebe, não está nos caminhos do Senhor, ao invés de abençoar, diz, não tem mais jeito. Esse daí, nem a morte, esse daí só se nascer de novo. Não, como mãe, jamais devemos liberar palavras desse calão, desse tipo. Nós vamos dizer que nossos filhos são abençoados, nossos filhos foram gerados para Deus, nossos filhos não foram gerados para se perder, não foram gerados de maneira nenhuma para ser instrumento na mão do inimigo das nossas almas. Nós devemos profetizar coisas boas sobre a vida dos nossos filhos, porque Deus é poderoso. Realmente, a boca, né? Ela tem esse poder de abençoar e de amaldiçoar. Infelizmente, muitas mães, mesmo conhecedoras da palavra de Deus, elas têm liberado palavras que não têm de maneira nenhuma agradado o coração de Deus. Expressões como tu não prestas, tu não... vai acontecer assim, assim contigo, quando casar vai ser assim, assim. Palavras muito fortes, as pessoas não têm noção, né, de que como no mundo espiritual elas têm força. Verdade. Meu amor, estou com pouca carga no celular, eu estou usando o celular do meu filho. Então, a gente já... Isso. Então, vamos orar, Eliane. E se você quiser continuar, porque eu acredito que o celular do meu filho não vai resistir até o fim. Olha, nós temos a Regina Carmen, tem a Arlene Genes, e tem o sobrinho da irmã Cléa Lopes, que está pedindo oração, e a Tatiana, do Conjunto Antônio Queiroz, também pediu a oração. Ele está pedindo oração também, né? Juliana Mendes está pedindo oração. Tem várias pessoas pedindo oração. E eu vou fazer a oração agora com você, amada irmã. Amém. Mãe, está aí, Deus possa te abençoar. Realmente, nesse Dia das Mães, Deus venha visitar o teu coração, teus sentimentos, visitar tua alma. Quem sabe você teve perdas esses dias. Quem sabe você tem tido baixas, né? Tem estado no vermelho emocional, podemos dizer. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus é aquele que te consola. É
tua alegria é aquele que te dá alento quando tu precisas. Quem sabe as minhas palavras não trazem conforto ao teu coração, mas o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, ele pode visitar sérias tuas emoções, ele pode visitar tua mente agora, adentrar onde tu estás. Quem sabe tu estás clausurada, quem sabe tu estás amargurada, estás te sentindo tão diminuída. O Espírito Santo de Deus, com grande poder e glória, ele tem poder de adentrar onde você está, talvez no lugar desconhecido, essa parte que também desconhece, da tua alma, do teu coração. Ele tem poder de ir lá e amenizar a dor. Ele tem poder de tocar na tua mente, trazer a calma, a paz que tu precisas. Quem sabe você está no hospital com um ente querido. Quem sabe você talvez esteja até no leito de hospital. O Espírito de Deus tem poder de entrar aí. E como igreja nós ministramos que ele adentre nesse lugar onde eu não posso ir, mas ele pode ir agora. Ele tem poder de trazer o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre da paz que a tua alma está precisando. Vamos orar, vamos orar ao Senhor. Pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Querido Deus, eu te louvo nesta hora. Quando tu nos dás a oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. A vida Senhor, que tu tens, Deus, abençoado, tens plantado nesta terra como uma missionária para anunciar a tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pelas pessoas que estão ainda conosco, que estão assistindo esta live, pessoas que estão sendo impactadas e abençoadas, Senhor, por este momento. Eu oro por esta mãe, Senhor, que nesse dia das mães tem sentido tristeza, decepção, angústia. Há tantos pedidos, Senhor, que eu coloco diante do teu trono agora, na tua presença. Eu oro por essas pessoas, outras que eu não citei, mas estão pedindo. Envia socorro nesta hora, envia socorro, faz um milagre, traz resposta neste dia das mães. Olha, mães com o coração apertado, mães, Senhor, que não conseguem nem dormir, que vivem às vezes a peso de remédio. Oh, Jesus, olha teu anjo para entrar neste hospital, neste outros que têm pedido aqui, Senhor, olha que estão hospitais, que estão sentindo dor no peito, que estão com febre alta, Senhor, que estão pedindo por um ar que não tem. Visita, Deus, em nome de Jesus, opera, ordena milagre para a glória do teu nome. Deus, que esta mãe possa ter a tua promessa cumprida na vida dela. Que esta mãe, Senhor, que está orando comigo, possa ver o cumprimento da promessa na vida de cada filho. Que tu entre nesta casa com poder e autoridade. Oh, Espírito da glória de Deus, venha com graça, com bondade e misericórdia. E segue este lá em nome de Jesus. Eu já te agradeço porque eu sinto a tua presença aqui nesta sala. Eu sinto a tua presença e sei que tu estás fazendo milagre aí do outro lado. Tu estás cercando pessoas, tu estás mudando o quadro, Senhor, porque eu posso sentir aqui a graça, o poder que emana do teu trono, Deus glorioso. Seja o teu nome. Toca nesta mente aí do outro lado. Toca neste coração, Senhor. Ordena agora a benção da cura, a benção e o milagre. Saúde em todos os Em nome aspectos, de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Receba o seu milagre. Deus fez algo. Eu não sei onde aconteceu o milagre, porque meus olhos físicos não podem alcançar, mas Deus fez algo nesta tarde, porque eu senti muito forte a presença de Deus aqui. Ele está entrando aí onde você está, viu? Aí onde você, não sei onde você está, mas onde você está, receba a bênção de Deus, a convicção de vitória, porque Deus agiu.
Ele é Deus, Glória a agindo Deus. ele. Ninguém pode impedir. Receba, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.